Como todo bom advogado, debater, ter argumentos fortes é fundamental, né? E quem não gosta de um bom debate? O próximo aqui do nosso congresso aborda o tema Competência Criminal da Justiça Eleitoral, limites e possibilidades no combate às fake news e à desinformação nas eleições 2024. Para discorrer a respeito, contamos com os doutores Adriano Soares da Costa e Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai. E para moderar, temos a presença da doutora Verônica Sterman, a quem eu passo a palavra. Podem entrar, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Obrigada a todos pela presença. Queria agradecer primeiro a organização do evento, a presença dos doutores Adriano e do doutor Cacai, um excelente criminalista e um excelente eleitoralista, para debater sobre a competência criminal da Justiça Eleitoral. Basicamente, qual que é a nossa ideia aqui? Debater sobre as questões da competência eleitoral para julgar as fake news, porque, como vocês sabem, tem os artigos de calúnia, difamação e injúria no Código Penal, e tem um artigo específico no Código Eleitoral, que é o artigo 323, que combate a fake news e aplica uma pena no âmbito do processo penal, do criminal, para quem, basicamente, o tipo penal é esse aqui, é responsabilização de quem divulgar na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou a candidatos. Então, eu queria ouvir de vocês, nossos debatedores, um pouco preliminarmente qual a ideia de vocês sobre esse conflito de normas e o que vocês entendem sobre a competência da Justiça Eleitoral. Cada um de vocês vai ter 8 minutos. Eu passo a palavra para o doutor Adriano. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Queria agradecer ao Guilherme, ao Pereira, enfim, a todos que organizaram esse grande evento. Estar aqui com o Cacai, discutindo um tema tão relevante, nesse momento em que tudo se transforma em discussão de fake news e de desinformação. Então, é o tema do momento. Eu vou falar um pouquinho em pé, tá certo? A gente tem, nesse instante, no Brasil e no mundo, a discussão tem sido, pelo menos no Ocidente, Europa, enfim, Estados Unidos, o tema da desinformação. E, com isso, a questão dos limites ou não à liberdade de expressão e a sua criminalização. É disso que o tema, em parte, tratará. E, quando a gente conversa muito sobre desinformação e sobre fake news, sobre a mentira, o discurso de ódio, é evidentemente que ninguém aprovará a desinformação como arma política, ou a mentira como arma política, embora isso seja ineliminável do discurso humano. Se a gente pegar o que é política da Hannah Arendt, vocês vão ver que a discussão sobre a mentira está lá. Se você pega o Jacques Derrida, vocês vão ver que a discussão sobre a mentira na política estará. Não é de hoje, não é porque nós temos redes sociais. É porque o discurso ele é a arma, ele é da essência da política. E, obviamente, que o grande embate que se tem na política é o embate de visão de mundo, é um embate de ideias. E, obviamente, que a mentira, a desonestidade intelectual, o engodo, isso é indesejável em qualquer esfera de valor humano. Como é que a gente trata isso do ponto de vista do processo político e do direito eleitoral? Aí é onde, justamente, nós vivemos o drama do momento. Sobretudo, quando se fala em disseminação da mentira ou da desinformação através das redes sociais. E veja, isso não é novidade no direito eleitoral. Todos que trabalham no direito eleitoral, e de há muito,
sabe como é feito o processo político. É um processo de embates de ideias. E quando a gente pensa como se tem discutido hoje, me vem muito à mente, Cacai, Platão, quando a gente tem aquela ideia da caverna. Os homens que olham só veem as paredes, nasceram no escuro, e concebem a realidade deles, são aquelas sombras na parede. E essas sombras decorrem de quê? Do crepitar lá de uma chama fora dessa caverna, é o mito da caverna. Não é? E essa realidade que todos veem e que está lá como sombras, para Platão, à medida que os homens e mulheres começam a sair da caverna, se deparam com a luz e depois com o que seria o real. A questão hoje que se põe é que nós temos a percepção de que no espaço público político há quem deseje ser essa luz. E que essa realidade que se tem, que não corresponde às sombras, como se todos nós aqui estivéssemos à sombra, incapazes de ver a realidade, incapazes de perceber, portanto, o que é um discurso verdadeiro, o que é um engodo, qual é a percepção de mundo que se tem ou que se quer mostrar e que não bate com a possível realidade, precisamos de ter filtros. Um filtro que é moral, que é ideológico, muitas vezes. A questão é, quem é o acendedor de lampiões? Quem tem a última palavra para ter a luz e mostrar a realidade e mostrar a verdade? Precisamos, de fato, ter os donos da verdade, uma espécie de ministério da verdade orwelliano, que nos diga a todos nós, a cada um de vocês, como se estivéssemos na sombra, na caverna, e fôssemos nós incapacitados, precisamos ser tutelados, precisamos de um acendedor de lampião para nos dizer o que é a verdade. A discussão da desinformação hoje, em matéria eleitoral, sobretudo, é um debate entre a possibilidade de um mercado de ideias políticas em que essas próprias ideias se confrontem e possam, portanto, no debate esgrimido entre elas, formar um consenso no espaço público, de forma legítima, ou a perspectiva de criminalização da política e das ideias. Aliás, essa questão da criminalização da política, eu vou fazer, senador, aqui um paralelo. Nós vivemos também hoje o signo do moralismo eleitoral. Continua. Eu diria o seguinte, o moralismo eleitoral ele teve ondas, Cacai. A primeira delas, e eu já alertava, ocorreu em 99, quando foi criada, por iniciativa popular, a captação de sufrágio. Eu bato muito nessa tecla, muitos dos que fazem eleitoral hoje não conhecem um pouco dessa história. E a captação de sufrágio era a solução da política, o combate à corrupção eleitoral. Vamos acabar a corrupção com um artigo de lei. E o que foi que se teve no Brasil? Cassação de mandatos a rodo. Não resolvemos o problema da corrupção eleitoral e transmudamos a corrupção eleitoral da compra de voto para a corrupção eleitoral da compra de testemunhas. Bastava uma, duas, três testemunhas, caçava-se o candidato eleito e assumia o segundo colocado. Foi essa democracia que o moralismo eleitoral criou, a República dos Derrotados. Tivemos, então, depois, a ideia de que o candidato há de ser cândido, limpo, transparente, alvejado pelo homo. E aí veio a lei da ficha limpa, que passou pelo Congresso a toque de caixa, achando que ia ser tornada inconstitucional pelos excessos que a ficha limpa tinha. E o que foi que aconteceu? A ficha limpa foi às portas da Lava Jato. Foi a história da condenação em segunda instância, bastando para caçar mandato eletivo. Foi ali que estava já o ovo da serpente, da mitigação do direito de defesa
e da antecipação dos efeitos condenatórios para fins políticos. E tivemos, então, as cassações de mandatos eletivos. Pior, norma sancionatória, aplicando limitações ao direito político, a inelegibilidade, retroativamente. Retroativamente. Em nome do quê? Da salvação da democracia brasileira. Em nome de quê? De um moralismo eleitoral mal disfarçado. Vamos limpar a política. Hoje, qual é a nova onda do moralismo eleitoral? Fake news. Vamos criminalizar o pensamento. Vamos criminalizar a desinformação. Sendo que não se resiste a uma pergunta. O que é desinformação? O que é desinformação? Ou por outra, o que é a verdade factual? Está aqui um grande criminalista. O que é a verdade factual num processo? É formal. A desinformação, hoje, se fala muito em mentira, como se a verdade, metafisicamente, aqui fosse um dado certo. O que é a verdade ou a mentira no processo político? Nós temos que, com tanta clareza, definir o que seja. E aí, em nome do discurso de ódio, que tem uma aplicação penal própria, por exemplo, injúria racial, precisa de norma eleitoral? E aí, em nome de uma ideia de limitação do tráfico de ideias, de limitação do pensamento e, portanto, de, através de uma política moral de medo, impedir o livre trânsito de ideias no processo político. Por essa razão, o direito eleitoral ele tem normas que já alcançam toda essa demanda, agora, obviamente, com a necessidade de alguns regramentos específicos, sobre os quais a gente pode falar nas redes sociais. Obrigada, doutor Adriano. Adriano, durante muito tempo, consagrou-se a fórmula, no debate político robusto que se espera de uma democracia, de que para má imprensa, mais imprensa. Não valeria a mesma fórmula para o combate à desinformação, para a má liberdade de expressão, mais liberdade de expressão? Isso vem muito de encontro com o que você estava falando, né? A palavra é sua. Não, e eu quero refletir com o Cacai nessas questões. Vejam, nós temos os fascistas de direita e os fascistas de esquerda. E temos o Estadão mostrando que o gabinete do ódio do governo funciona também nesse governo. É o Estadão, 3 edições sobre o mesmo método de mentir na política. É o Estadão, gente. Não, é o Estadão. É o Estadão, não é o Prerrogativas. Prerrogativas, né, fosse o Prerrogativas, não é o Estadão. Mas vejam, é o mesmo método. O cara ganha por mês $120 mil, mais de 1 bi views, mentindo. E aí? Por que essa visão assimétrica, maniqueísta? Quando a gente coloca fascista, é fácil, porque a gente desumaniza. E quando a gente desumaniza, aí vale tudo. A questão básica é, o que é fake news? Vamos definir legalmente o que é fake news? Vamos sair do plano meramente subjetivo de dar a um juiz o poder de dizer o que você pode e não pode dizer, do que é verdade e não é verdade. Vocês que aplaudem e normalizam, vocês são incapazes de pensar? Vocês são incapazes de pensar por si? Vocês são incapazes de avaliar o que nós aqui discutimos, só pesar e formar a opinião de vocês? Ou vocês têm sempre a necessidade de ter um tutor, um ditadorzinho, dizendo a você o que você pode dizer, o que você pode pensar? E você chama isso de democracia? Quem é o fascista? Quem
é que quer tutelar as mentes? Mentira na política. Mentira na política. A máquina de mentir, ela está junto com o poder. Ela está junto com o poder com Stalin, ela está junto com o poder com Hitler, ela está junto com o poder com seu Fidel Castro. E vocês ficam achando que essa discussão de fake news tem a ver com fascismo, com direita, com esquerda? Tem a ver com liberdade de expressão, sua liberdade individual. A liberdade de cada um de vocês. E vocês abrem mão. Essa é a grande questão. Vocês não podem pensar por si. E aí vocês precisarão de uma norma penal para que você tenha medo até de pensar. Vocês precisarão de um Ministério da Verdade. É essa a democracia que nós estamos construindo. É o direito penal do inimigo. Por quê, Cacai? Você advogou nesses casos todos de Curitiba. Nós tivemos um ex-presidente da República condenado porque foi a um triplex com um empresário. E por argumento abdutivo, por um salto triplo carpado, se chegou a dizer, bom, se teve esquema lá do partido com a empreiteira tal, pressupõe-se e, por hipótese, condenou-se. Inclusive para atrair a competência. Ora, essa lógica de que no direito eleitoral e na vida nós podemos, por pressuposição, condenar. Vejam, por exemplo, o artigo 57D, o que o Tribunal Superior Eleitoral fez com a jurisprudência. Transformou anonimato em não anonimato. Para quê? Para condenar. Norma de direito estrito, norma sancionatória. Cadê o Pereira? O Pereira está defendendo que inelegibilidade é presente e não é sanção. Não é, Pereira? Então, veja, o direito sancionatório, Cacai, em nome desse moralismo eleitoral, e quem milita aqui no eleitoral, seja de um partido, seja de outro, seja de uma ideologia, seja de outro, sabe que o discurso público e partilhado, ele é controlado, não é por tribunal. Para isso existe direito de resposta. Nós temos um caso que o Tribunal, para encerrar, que o Tribunal Superior julgou recentemente, em que a tal desinformação ou desordem informacional, essa é a chave da porta do inferno. Quando você quiser apenar alguém, é desordem informacional. Então, ou nós trabalhamos no direito sancionatório com signos que tenham significação, senador, com uma legislação que tenha começo, meio e fim, ou instalou-se o arbítrio. Aí sim, um arbítrio fascista que se diz libertário. Tendo em vista que eu acho que a gente pode acalorar o debate, eu vou passar a palavra para o Cacai. O que o senhor acha, doutor Adriano, Oi? Sobre a responsabilização das Big Techs, que tipo de responsabilização seria melhor no âmbito da justiça eleitoral, no âmbito da justiça criminal, no âmbito da justiça civil? O que você pensa sobre isso? Eu vou concordar com o Cacai na questão criminal, o aspecto penal das empresas. Você tem como ter o controle de individualização, de responsabilidade. Acho que, de fato, esse aspecto da inteligência artificial é um problema que não diz respeito apenas às Big Techs, porque vai ser de uso, já é de uso corrente, em todas as instâncias da vida, aquela história de que nós não podemos imaginar que a inteligência artificial não vá fazer parte das nossas vidas. Já faz e fará com maior intensidade. Então, naturalmente, precisa de uma regulamentação. E acho que o pensamento do Cacai e o meu, ele é muito mais próximo do que aparenta. A diferença, talvez, no que diz respeito a esse assunto e ao anterior, viu, Cacai? Eu acho que a questão da mentira, a questão da desinformação, ela precisa ter um trato e até tem um trato. Eu só não entendo o que criminalizar, porque para que você não tenha tipos abertos
e com vieses. Veja, por exemplo, eu citei aqui o Estadão. Você disse, é o Estadão. Ou seja, é desordem informacional do Estadão. Observe, então, qual é a fonte legítima? Se eu, por exemplo, entendesse que o Estadão fosse uma fonte legítima de notícia e você entende que não. Se eu entendo que determinado veículo de comunicação é uma fonte confiável e outro veículo de comunicação não seria, com quem está a verdade? O que é desordem informacional? Quem está mentindo? Um outro ponto que vocês, e também dentro dessa questão de vocês refletirem é o seguinte, é fato que a busca da desinformação e da mentira como estrutura de poder é algo que diga respeito a este momento histórico? Ou isso é próprio da história do poder em todos os tempos? Basta ler Maquiavel, o príncipe, não o pequeno príncipe lá do Supremo, o príncipe, né? Basta ler Maquiavel. Onde é que está a novidade? Leiam, citei aqui Hannah Arendt. Me disseram, não, mas isso está ultrapassado, porque estamos na era da rede social. A rede social é a praça do passado. Ela tem um maior impacto? Tem, mas, ao mesmo tempo, Cacai, tem um dado, ela tem também um menor impacto, porque nós vivemos em bolhas. As redes sociais, nós vivemos em bolhas, inclusive por causa dos algoritmos. Quando a gente está em um grupo, por exemplo, eu tenho que alterar o Guilherme Gonçalves em um grupo de eleitoral. É difícil, não é, Guilherme? Mas, veja, é um caso raro, mas nós não participamos das mesmas bolhas. Né? Ele é da extrema esquerda. Você ainda está na extrema esquerda? O Pereira nunca teve. Foi do PCdoB, mas nunca esteve. Então é o seguinte... né? Você sabia que ela era afiliado, né? Isso você não sabia, Cacai. Então, veja, no final das contas, o que é que acontece? Nós vivemos em bolhas. E não há, essa é uma realidade. Nós, na vida, nos aproximamos de quem é mais igual a gente. E isso é uma realidade. E, para terminar, o ponto é esse. Desinformação e fake news. Não tem monopólio da verdade nem da mentira. É um engano dizer que é a extrema-direita e os fascistas. Todos, na política, mentem por igual como estratégia de poder. Todos, né? Inclusive a turma do gabinete do ódio, que o Estadão está mostrando lá. E, para terminar, a gente precisa ter uma certeza. É a última reflexão que eu gostaria que cada um se perguntasse. Você abre mão da sua liberdade de pensar? Se sim, vamos restringir a liberdade de expressão e criminalizar o seu pensamento. Obrigada, doutor Adriano Soares Costa, doutor Cacai. Obrigada a todos e a todas que compareceram à organização do evento. E fiquem aqui que terão outros painéis para vocês assistirem. Pode ser? O Cacai, então, tá bom. Quer sangue. Ele quer sangue. Então, eu tenho mais uma pergunta. Espera um pouco. Agora sim. Obrigada, Guilherme. Tá vendo, Cacai? É que vocês não estão vendo, mas tem um relógio que fica apitando aqui para a gente em vermelho e eu fico ansiosa, entendeu? Bom, vamos lá. Então, vou fazer para você, Adriano, pode ser? E aí o Cacai responde. Na hipótese de o direito criminal vir a ser utilizado para combater a desinformação, os crimes de calúnia, difamação e injúria e o crime previsto no artigo 323 do Código Eleitoral, que é aquele que eu li no começo do painel, já seriam suficientes ao atingimento desse objetivo ou seria necessária a criação de novos tipos penais para abarcar novas situações discursivas? Eu acho que vocês já falaram um pouco sobre isso. Mas o Cacai, eu queria até também ouvir o Cacai num aspecto penal. Técnico. Que, na verdade, Cacai, não sei se você estava na discussão dos crimes conexos ao eleitoral atrair para a justiça eleitoral. Né? Por exemplo, se tem um desvio num processo eleitoral ou numa eleição, isso atrai. Não sei se você participou dessa discussão. Não, como advogado, participei bastante. Pronto. Então, veja, hoje, a gente tem no processo eleitoral, por exemplo,
tanto dano moral, que numa eleição, se o candidato se sente ofendido, tem os aspectos criminais, inclusive ação penal pública, tá certo? Quer dizer, o Ministério Público não é o indivíduo que tem só a sua honra violada que tem a titularidade da ação penal, mas o Ministério Público Eleitoral, mediante representação. Então, já existe, portanto, a criminalização do ataque pessoal. O candidato poderá ingressar com ações de dano moral, não necessariamente na Justiça Eleitoral. Portanto, ele tem como ter a sua honra defendida. E, na desinformação, na mentira, no engodo que atinja a sua imagem, ele tem o direito de resposta. A estrutura do ordenamento jurídico eleitoral, ela é bem resolvida nesse sentido. O aspecto da desinformação no processo eleitoral tem algumas questões que é para nossa reflexão sobre isso. Veja, a AGU, a Advocacia Geral da União, fez uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral se, em caso de desinformação, que é um termo poroso, aberto, indeterminado, que cabe tudo aí dentro, desordem informacional. Quando vocês quiserem entrar com qualquer ação eleitoral, levantem essa chave, como abre-te sésamo, houve desordem informacional e tome representação, vai ser uma festa a eleição. E deixa o tribunal ser o juiz da verdade, os tribunais. Mas veja bem, aí o que é que acontece? A AGU pergunta se o governo tiver algum questionamento de um candidato que ataque a política do governo federal, eleição municipal, não é eleição federal, se o governo poderia, através da AGU, entrar com ações por causa de fake news e tal. Imagina a loucura. Agora, e o prefeito candidato à reeleição? A Procuradoria Municipal vai poder fazer a mesma coisa? Quando se atacar a política pública, alegando o candidato que há uma desordem informacional contra a política pública do município. Então, o prefeito faz a sua defesa como candidato e a Procuradoria-Geral do município, através desse mecanismo que a AGU perguntou, vai poder ficar discutindo se os questionamentos feitos na propaganda eleitoral contra a política governamental é ou não desordem informacional? O que é que isso vai significar na prática? O abuso do poder político por meio do uso da advocacia pública para defender os interesses do candidato ou de partido político. Em nome de quê? Do moralismo eleitoral, do combate, novamente, à desordem informacional. Vejam os riscos a que essas questões que ficaram irracionais, que não há norma jurídica sobre isso, está sendo tratada na Justiça Eleitoral a partir de uma visão à margem da lei. De lege referendo, e o Congresso Nacional nem é chamado a participar do debate, e se normaliza a aplicação de sanção a condutas não tipificadas. E agora, com a nova... E para terminar, Cacá, ia você pensar um pouco sobre isso também, essa questão da interpretação que o TSE deu agora ao 57D. A norma diz que, se houver, grosso modo, uma propaganda eleitoral com anonimato que atinja a honra a alguém, caberá direito de resposta. O que foi que se fez? Transformou-se o anonimato em fake news. E aí se abriu a aplicação de multa, veja, tudo virou fake news através de uma hermenêutica que gera e amplia as sanções. Então, nós vamos ter uma eleição permeada desses problemas. E volto a insistir, limitando cada vez mais a liberdade de expressão e trazendo o poder político com a sua estrutura para dentro do processo eleitoral.